meditação da palavra de Deus na noite de hoje. Se você puder, abra comigo a tua Bíblia aí em Josué, capítulo 20, verso 1 em diante. Nesses últimos meses, nas últimas semanas, eu tenho falado um pouco sobre as parábolas. Aliás, se você tem vindo nos cultos de quinta-feira, domingo de manhã, a gente tem falado um pouco sobre as parábolas de Cristo, trazendo os ensinamentos que nós encontramos nos textos que lemos. Mas hoje eu quero falar com você sobre um tema bastante interessante também e oportuno para nós, que está registrado em Josué capítulo 20. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9, que encerra, portanto, o capítulo 20. Se você encontrou, diga: eu encontrei. Diz assim, olha: disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fujas para ali o homicida, que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, por-se-á a porta dela, e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porque feriu o seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa e à cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente a Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e a Siquém, na região montanhosa de Efraim, e a Quireate-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bézer, no deserto, no planalto da tribo de Rubem, e a Remote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bassã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. Amém. Tome seu assento, por favor. Que Deus fale ao nosso coração através do texto. Deus sempre tem algo para falar conosco, sempre tem algo para nos ensinar, e a minha oração na noite de hoje é que esta palavra entre no teu coração, que ela como uma semente, pronta para ser lançada, ela encontre um coração preparado como uma terra adubada, de uma forma que essa semente brote e que ela cresça para a glória do nome do Senhor. Queridos, a palavra de Deus, ela é extremamente interessante para nós. Nada do que está escrito à toa. Tudo que está escrito foi escrito para o nosso ensino, como a palavra de Deus nos diz. O livro de Números, no capítulo 35, nós vamos encontrar essa orientação sendo dada por Deus a Moisés.
quando disse para ele o seguinte: olha, Moisés, eu quero que vocês construam, que você designe das 48 cidades que ficarem sob a responsabilidade dos levitas. Eu quero que você oriente os levitas de uma maneira que, destas 48 cidades, 6 cidades sejam cidades refúgio. E eu vou explicar para você, Moisés, por que eu quero que seja feito desta forma. Do verso 10 em diante do capítulo 35 de Números. Ele diz: olha, você vai ordenar que seja construídas 6 cidades. 3 delas será do lado de cá, ou daquém do Jordão. E 3 delas do lado de lá do Jordão. Quando vocês entrarem na terra prometida, quando vocês entrarem em Canaã, eu quero que vocês se preocupem com isso. E Deus explica por quê. E você sabe também por quê. Porque a época, a lei, a regra da época era o seguinte: olho por olho, dente por dente. Era o que, com o passar do tempo, ficou conhecido como a lei do talião. Ou seja, da mesma forma que fizer, receba. Aliás, há um grupo de pessoas no nosso país que gostaria que a lei no nosso país fosse como a lei do talião. Foi isso que você fez, então é isso que vai acontecer com você. Lá nesse período, lá no Velho Testamento, a regra era esta: se você matou, você deve morrer. Se você queimou alguém, você deve ser queimado. Se você atirou uma pedra em alguém, alguém tem direito de atirar uma pedra em você. Esta é a regra. A regra era esta: olho por olho, dente por dente. Me desculpe ser muito didático, como normalmente eu sou. Mas é que eu gosto de explicar direitinho para que você entenda o porquê do texto. Só que Deus coloca uma cláusula nesta regra. E a cláusula que ele coloca são as cidades de refúgio, 6 cidades. Qual era o papel dessas cidades? Fica claro no texto que nós acabamos de ler. Se porventura alguém matar alguém sem que ele queira, isso pode acontecer, pastor? Claro que pode. O cara, na época, perdia o controle do seu Camaro e atropelou alguém. Matou alguém sem que ele quisesse. Se lá na época o cara estivesse no seu cavalo manga larga, puxando uma charrete, e atropelasse alguém, desse uma carona para alguém, e fizesse uma curva, estou viajando aqui, tá? E fizesse uma curva fechada, e o cara caísse da charrete, que era um cara que ele estava dando carona, e aquele cara caísse e quebrasse o pescoço, o cara morreu, mas não foi porque o condutor da charrete quis. O cara está em cima de uma construção, sem que ele perceba, quando ele joga uma pedra, a pedra cai na cabeça de um cara lá embaixo e o cara morre. Ele não quis fazer aquilo. Mas isso não quer dizer que ele não tenha cometido um crime. Os familiares do falecido tinham todo o direito de exercer o que a lei dizia. Matou? Morreu. Se foi na pedrada, é na pedrada. Se foi atropelado, é atropelado. A regra é essa. Deus então coloca uma cláusula. A cláusula é a seguinte: olha, a gente precisa pensar naqueles que fazem sem a intenção. Então nós vamos estabelecer aqui, Moisés, eu quero que vocês construam 6 cidades de refúgio. Que você construa, separe das 48 cidades dos levitas, eu quero que você separe 6 cidades para
que sejam cidades de refúgio. 3 da banda de cá e 3 da banda de lá. Eu quero que vocês façam isso. No texto que nós lemos, Deus está reforçando essa conversa com Moisés, com Josué agora, dizendo: Josué, eu já conversei com Moisés, vocês já estão sabendo disso, eu quero que vocês resolvam essa questão. Por que, Josué? Porque eu quero que aqueles que cometem algum crime que é passivo de morte, eles tenham uma segunda chance. Eles precisam, se eles quiserem, eles podem correr para as cidades refúgio. E ali eles não serão alcançados pelo vingador do sangue. E ali eles não serão tocados. Mas só que tem uma coisa, ô Josué, eles precisam correr até este lugar e chegar na porta da cidade e explicar o que aconteceu para que ele seja acolhido. E ali ele vai ter um julgamento justo. Aí nós olhamos para o texto alemão e pensamos o seguinte: tá bom, e que isso tem a ver com a gente hoje? Nós olhamos para o texto e falamos: que legal, pastor, é uma bela de uma história, Deus é misericordioso, ele pensou tudo. E ele estabeleceu aí a cidade para que o cara que fez que cometeu um assassinato, que é um homicida, um cara que, mesmo sem querer, ele não tinha planejado isso, não foi uma vingança, foi algo que aconteceu no calor, na discussão. Ele empurrou o cara, capítulo 35 de Números é um pouco mais detalhado, está numa discussão, empurrou, o cara caiu, bateu a cabeça na guia e morreu. É justo que ele seja morto sem que ele tivesse cometido algo proposital? É justo que ele tenha um julgamento justo. É justo que ele seja guardado, resguardado, protegido. É justo. É isso que Deus está dizendo. Mas tá bom, pastor, o que isso tem a ver conosco hoje? Isso tem tudo a ver com aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Tem tudo a ver com o plano de Deus através dos séculos se concretizando em Jesus. Muitos de nós cometemos crimes contra o Senhor. Muitos de nós falamos coisas que não deveríamos. Muitos de nós ofendemos, entristecemos, que não tenha feito de forma proposital. Mas isso não quer dizer que não seja um pecado. E que se nós quisermos a solução, nós precisamos correr para aquele que é o nosso refúgio hoje, para aquele que é a nossa fortaleza hoje, para aquele que morreu na cruz do Calvário por nós, para aquele que se entregou por nós, nós precisamos correr para ele. Se nós olharmos para o texto, lá em Números, nós vamos perceber que as cidades foram estabelecidas, foram construídas em algumas cidades, com nomes de algumas cidades já existentes. E cada uma delas tem o seu significado e nós não vamos entrar hoje nessa questão. Mas tinham cidades refúgio no norte, na região central e no sul. Deus estava dizendo o seguinte: olha, eu quero que vocês construam cidade para que o homicida, para que o criminoso tenha a oportunidade de se esconder em uma delas o mais rápido possível. Historiadores dizem que haviam atletas que estavam sempre prontos para ajudar o homicida. Alemão, vem aqui para mim um pouquinho, por favor. O alemão é um homicida. Só ilustração.
E o alemão precisa correr para a cidade de refúgio porque ele matou alguém lá sem querer. Empurrou o cara lá, estava bravo, o cara ficou bravo, falou que você era careca. Isso, não é isso. Não. Isso aí empurrou o cara caiu. Morreu. E o alemão agora precisa ir para a cidade de refúgio. A história nos conta que tinha um grupo de pessoas que corria, que ficava do lado do alemão. Bora, alemão! Bora, cara, tá chegando, bora ali daquela cidade ali. Bora, alemão, porque o cara vai chegar, ó. Bora, bora, bora. Incentivava. Obrigado, alemão. Incentivava o alemão a correr para a cidade de refúgio. Para que ele tivesse a oportunidade de ser salvo, protegido. E é exatamente este o nosso papel hoje. Tem pessoas que cometeram os seus erros, os seus deslizes, os seus pecados. Pessoas que estão afastadas do Senhor. E nós precisamos ser estes atletas que devemos chegar próximos a eles e dizer para eles o seguinte: bora para a cidade de refúgio, porque é o único lugar que você será protegido. Bora para a presença do Pai, porque será o único lugar que você será guardado. Bora para a presença do Pai, porque será o único lugar que o teu inimigo não vai te alcançar. Lugares construídos estrategicamente. Cidades estratégicas, para que as pessoas não ficassem à mercê do vingador. Só que tem uma coisa interessante no texto. A Bíblia diz para nós que as cidades eram construídas em lugares, às vezes no deserto, muitas delas, ou algumas delas construídas no deserto. Outras construídas numa região montanhosa, como por exemplo de Efraim. Cidades que foram construídas em lugares um pouco mais retirados. E eu imagino aqui a preocupação do cidadão caso ele cometesse algum crime. E aonde que eu vou? Eu sei que tem cidade de refúgio, eu imagino que tinha plaquinhas escrito assim: cidade de refúgio a 15 km, cidade de refúgio a 10 km, cidade de refúgio a 5 km, cidade de refúgio a 3 km, placas sinalizando as cidades de refúgio. A Bíblia diz para nós que aquele homicida, ele uma vez dentro da cidade, ele estava guardado. Presta atenção nisso. Quando você está na presença do Senhor, você está guardado. Guarde isso, quando você está na presença do Eterno, aquele que é o nosso refúgio, aquele que é a nossa fortaleza, você está guardado, e o inimigo não pode te alcançar, o inimigo não pode te tocar, porque na cidade de refúgio, você está protegido pelo Eterno. Quando você está na presença do Senhor, o inimigo não pode te tocar, por mais motivo que ele tenha. Por mais motivo que você tenha dado a ele, quando você corre para a presença do Senhor, o Senhor tem a responsabilidade, se é que eu posso dizer assim, mas mais do que isso, ele tem o prazer de cuidar de você, de te proteger. A responsabilidade é quando nós estamos nesta cidade de refúgio. Ainda em Números, você vai perceber o Senhor dizendo o seguinte: se por um motivo ou outro, que nós não sabemos, aquele homicida, aquele que estiver na cidade de refúgio, se por um acaso ele sair e o vingador do sangue o encontrar e o matar, a responsabilidade é dele. Presta atenção numa coisa. Enquanto você tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você. Quando esse negócio inverte, esquece. Enquanto nós estivermos na cidade de refúgio, enquanto nós estivermos debaixo da proteção do Senhor, Deus tem cuidado. Se lembre que era uma cidade. E ali na cidade, o homicida era cuidado. Além de protegido, ele era cuidado naquela cidade.
Deus tem esse compromisso conosco de cuidar daqueles que estão debaixo da sua proteção. Deus tem esse compromisso de abraçar, de acolher, porque Ele entende quando nós pecamos, mesmo sem que a gente queira. Mas isso não quer dizer que não seja pecado. Veja, era uma cidade que acolhia homicidas, mas não era um lugar de homicidas. É importante que a gente saiba disso. O Senhor tem prazer em cuidar de nós. Ele não concorda com o que fizemos. Ele não é obrigado a aceitar o que fizemos, mas Ele tem disposição em nos acolher, porque Ele não olha para aquilo que nós fizemos, Ele olha para nós. Ele não olha para o pecado que você cometeu. Ele não está preocupado com a gravidade do pecado. Se houver arrependimento da sua parte e você correr para a cidade de refúgio, Ele tem prazer em cuidar de você. A Bíblia continua dizendo que tem um negócio aqui interessante, que o homicida, ele ficava naquela cidade. Veja o que diz o verso 6. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa e à cidade de onde fugiu. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós. É um tipo de Cristo aqui. A Bíblia está dizendo para nós o seguinte: olha, depois que o sumo sacerdote morrer, o homicida estará livre definitivamente. Dá para você entender o que é isso? Quando Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário por nós, no momento em que o sumo sacerdote foi crucificado, entregou a sua vida por nós, a partir daquele momento, nele, nós estamos salvos. A partir daquele momento, nele, nós fomos alcançados pela graça do Senhor. A partir daquele momento, nele, nós temos direito à liberdade em Cristo, nós temos direito à nossa vida eterna, porque o sumo sacerdote já morreu. Quando Jesus entrega a sua vida na cruz do Calvário, é como se esse texto aqui ganhasse vida, ele dizendo para nós o seguinte: olha, quando o sumo sacerdote morre, aquele que cometeu o pecado, ou aquele que cometeu o assassinato, o homicida, ele pode voltar para sua casa, porque ele está livre, perdoado, não deve mais nada para ninguém. Talvez você seja um homicida, não literalmente, ou quem sabe, talvez mas talvez você seja uma dessas pessoas que se afastaram da presença do Senhor e que precisa agora de um refúgio. Por conta de algo que você fez, por conta do tempo que você está vivendo. Pastor, você não vai se cansar de falar sobre salvação em Cristo todo domingo à noite? Eu não vou me cansar. Eu vou falar sobre esse tema. Ah, pastor, eu não vou domingo à noite não, porque você vai falar sobre salvação. Ué, não venha. Aí o irmão que me vê na televisão, ele diz assim: esse pastor, ao invés de falar para o povo, olha, eita, Deus vai abrir eita, glória à terra, vai abrir uma porta de emprego para você, você vai ganhar 10 pau por mês. Ele podia falar uma coisa dessa para o povo, e eu quero que você venha para ouvir aquilo que a Bíblia diz. Se for para ouvir a palavra de Deus, estou dentro, vem aqui e participe conosco no próximo domingo. Ah, pastor, mas isso não serve para mim. Não sei. Sabe por quê? Olha o que a Bíblia diz para mim aqui no verso 9. São estas cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros. Pastor, não é para mim.
O judeu poderia dizer, isso não é para mim. Mas veja o que a Bíblia diz. Isso vale para quem é filho e para quem é estrangeiro. Porque não é porque somos filhos que nós estamos isentos de, em um momento ou outro, nós cometermos coisas, pecados passíveis de morte. Não é porque somos filhos que estamos isentos de cometermos algo que vai nos separar do Senhor, porque é o que o pecado faz, as iniquidades fazem. Elas nos separam de nós e o nosso Deus. Eu costumo dizer, e com isso já vou encerrar minha fala aqui, que nem sempre uma pregação evangelística é para não crente. Às vezes uma pregação evangelística é para filho e para estrangeiro. Nem sempre é só para os de fora, às vezes é para os de dentro. A preocupação de Deus aqui quando institui, quando manda fazer, separar as cidades de refúgio, fica claro quando ele diz, é para filho e é para estrangeiro, é para os de casa e para os de fora, é para os que comem à mesa e para aqueles que estiverem nos visitando. Esta cidade de refúgio, ela vale para todo mundo. A palavra de Deus, ou a pregação da palavra de Deus, ou a ação do Espírito de Deus na nossa vida, a morte de Jesus na cruz do Calvário, é para os estrangeiros, mas também é para os filhos de Israel. Você sabe qual é o nosso, ou quando nós começamos a enfrentar alguns problemas, é quando a gente começa a avaliar que aquilo não é para nós. Quando nós sentamos para ouvir a palavra de Deus, para cultuar ao Senhor, e a gente diz assim, eita, se o fulano de tal tivesse na igreja hoje, eita, tudo é para ele. Se a fulana tivesse vindo. E o outro diz assim, eu vou compartilhar logo essa parte, porque tem gente que precisa ouvir. São para os filhos também. Não é só para os estrangeiros. Veja, são estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para todos. Tem horas, queridos, que a gente precisa correr para os braços do Pai, mesmo estando na casa dele. Às vezes nós vamos para a casa dele, mas não estamos nos braços dele. Às vezes chegamos diante da porta da cidade de refúgio e não falamos aquilo que nós cometemos. Nós não pedimos auxílio, nós não pedimos socorro, nós não pedimos refúgio. Às vezes porque somos orgulhosos, às vezes porque não queremos abrir o nosso coração, às vezes porque não queremos expor aquilo que nós estamos vivendo para o sumo sacerdote. Eu quero convidar você na noite de hoje a dizer para o Senhor o seguinte, claro, se você entender que isto... Que você se enquadra neste texto. Dizer, Senhor, eu sou esse homicida, que posso não ter atirado uma pedra sem querer, mas que posso ter falado mal do meu irmão, com gostinho na minha boca, com prazer, com alegria, e matei o meu irmão para outras pessoas. Eu posso não ter atirado uma pedra nele, mas eu dei pedras para que outros atirassem nele. Eu posso não ter matado, eu só dei munição para que outros matassem. Eu posso não ter feito, mas eu dei condições para que outros fizessem.
e correr para a cidade de refúgio, e agora olhando para Jesus, que é o nosso refúgio. Aliás, o salmista diz que Deus é o meu refúgio. Ele diz que é a fortaleza, o socorro presente na hora da angústia. É como se ele estivesse dizendo isso: olha, eu posso correr para os braços dele, porque é ele que me entende, é ele que me socorre, é ele que me garante a segurança. Eu quero convidar você a correr para o nosso refúgio e fortaleza, a correr para a presença do Senhor, porque certamente em algum momento da nossa vida cristã nós matamos ou ferimos alguém, mesmo sem querer. Nós cometemos coisas para outros que agridem o outro, mesmo que a gente não tenha tido a intenção. E isso não nos autoriza a ficarmos tentando nos defender em relação, mas não foi isso não. Fica em paz, não, tranquilo. Eu disse mesmo. Eu matei mesmo. Isso não nos autoriza, se nós quisermos perdão e voltar a viver uma vida de livres. Eu preciso correr para Jesus, que é o meu refúgio. O sumo sacerdote que morreu. O sumo sacerdote que entregou a sua vida na cruz do Calvário, e a partir daquele momento nele, nós somos livres e nós somos libertos. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero orar com você e por você. A equipe de louvor vai cantar uma canção. Talvez você precisa hoje se aproximar deste que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Pastor, o que eu tenho que fazer? Os que violavam a lei corriam para a cidade de refúgio, porque ele entendia que lá era o lugar que eles estavam protegidos. Eles iam. Quero convidar você a vir para a presença do Senhor. Pastor, o que eu tenho que fazer? Faça como a Bíblia diz. Corra para a presença do Senhor. Talvez hoje você queira se reconciliar com o Senhor. Talvez hoje você queira um pouquinho mais dele. E você pode, se quiser, sair aí. Quem sabe você cometeu um ilícito lá no teu trabalho, lá na tua casa, com os teus irmãos, com os teus familiares. Talvez você não tenha matado, mas municiou outros para que fizessem. E na noite de hoje você quer se colocar diante do Senhor, que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar e aí eu vou encerrar o culto aqui mesmo e não vai demorar muito. E eu quero orar por você que quer entregar a sua vida a Jesus. Lá no Velho Testamento, Deus deu condições para que os homicidas fossem salvos. E Ele dá condição para você hoje. Através de Cristo Jesus você pode ser salvo. É a oportunidade que você tem de entregar a sua vida a Jesus. E você pode sair do seu lugar. Você que está em casa pode fazer isso também. Você que quer se reconciliar com o Senhor, em casa ou aqui na igreja, vem aqui. Nós vamos cantar essa canção. E nós vamos orar e encerrar o culto para que você vá embora para a tua casa abençoado hoje. Vamos cantar. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Olha isso.
Tu tens sido tão bom pra mim. Faz tempo que Deus é bom. Ele sempre foi bom. Respirar, sopraste tua vida em mim. Lá no Velho Testamento Ele já preparou as cidades de refúgio. Hoje para nós o nosso refúgio é o próprio Deus. Ele é o Deus que se preocupa conosco. Amor de Deus, bom que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Se você puder, levante as suas mãos aos céus. Adore aquele que é bom para você. Adore aquele que tem sido tão bom, que se preocupa com a nossa segurança, que se preocupa com a nossa salvação, que se preocupa em entregar a nós a eternidade, que se preocupa em nos perdoar. Aleluia! Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Adore ao Senhor, glorifica o nome dEle. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos. O Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. É para o Senhor que nós corremos. É para o Senhor que nós vamos. Porque o nosso adversário, o nosso inimigo, ele tem todos os direitos. Mas no Senhor nós somos guardados, no Senhor nós somos protegidos, no Senhor nós somos acolhidos. O Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Aleluia! Aquele que nos abraça, aquele que nos acolhe, aquele que nos perdoa. Escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado. Você pode adorar ao Senhor, aquele que se preocupa com você, aquele que te dá condições para ser alcançado por Ele, aquele que te abraça, aquele que te acolhe. Você pode levantar as suas mãos e glorificar o nome dEle. Adore aquele que preparou tudo para que você fosse alcançado. As 99 Aleluia! só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecer.
Enquanto a equipe de louvor canta, se você é um daqueles que gostaria de, na noite de hoje, entregar a sua vida a Jesus, vem aqui à frente. Se você quer se reconciliar com o Senhor, saia do teu lugar. Se você quer se tornar membro desta igreja, vem aqui à frente que nós vamos recebê-lo também. E se você é uma daquelas pessoas que quer ser batizada, já entregou a sua vida a Jesus e quer descer as águas do batismo, você pode vir aqui à frente, nós vamos combinar o dia e batizar você. Quem sabe no próximo domingo. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Já oraram por eles? Glória a Deus, vocês são muito bem-vindos aqui, muito bem-vindos. O Senhor é o nosso refúgio, corre para Ele. Ele tem um compromisso de cuidar de vocês. Enquanto nós estivermos servindo ao Senhor, o Senhor tem compromisso de cuidar de nós. Talvez você queira se afastar, talvez você esteja desviado. Eu quero convidar você a voltar para o refúgio. Glória a Deus. Já me chega a notícia aqui que eles já estão manifestando o desejo de se tornarem membros desta igreja. Eita, aleluia! Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Seu nome, por favor? O Daniel e a Carol. Carol, Ana Carolina, minha filha. O Daniel e a Carol, a partir de hoje, se tornam membros dessa igreja. Que coisa linda, gente. A gente fica tão feliz com isso, viu? São amigos da Andrea. A Andrea, muitos talvez não saibam, mas todas as vezes que eu estou pregando, você percebe que a Andrea às vezes sai do lugar dela e ela fica com a mãozinha estendidas assim em minha direção, orando por mim, para que Deus me dê autoridade na hora da pregação. E eu não sei, Andrea, eu não vou dizer que não tem um dia, mas eu me lembro de você e sou grato a Deus pela sua vida, pelo menos umas 4 ou 5 vezes por semana, viu? Continuo orando pelo pastor, ora. Aí, como diz a minha sogra, ora, mas ora muito, né? Vamos orar por esses irmãos. Pai, eu quero te agradecer pela vida desses teus filhos, que ouvindo a tua palavra hoje, se decidiram, meu Deus, a se tornar membros desta igreja. Nós nos alegramos, meu Deus, em tê-los no nosso convívio e recebê-los na noite de hoje como parte integrante desta família. Mas mais do que isso, eles são filhos teus. Mais do que isso, eles fazem parte da família espiritual. Eles fazem parte do corpo de Cristo. Pai, eu quero pedir que o Senhor os abençoe, que eles sejam usados por Ti neste lugar e que a Tua mão esteja constantemente sobre a vida deles. Nós damos a eles as boas-vindas e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus pela vida dos nossos irmãos. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe Carol e Daniel. Carol e Daniel, Deus abençoe vocês, viu?